O impacto da pandemia na educação é gigantesco. Ele vem aumentar o gradiente educacional, que é também um gradiente socioeconômico. Imagine o que é 1 ano e meio com escolas fechadas, uns em casas onde existem livros, conectividade, os pais têm um repertório cultural mais variado. As pessoas mais pobres materialmente são também as que têm menos acesso aos bens imateriais, à cultura. Essas desigualdades educacionais que já eram enormes vão se aprofundar muito. É uma situação emergencial, uma crise inesperada que trouxe uma série de dúvidas e incertezas que precisam ser esclarecidas com o apoio da ciência. Não dá mais para pensar a educação com base em achismos. A escola do século XXI tem que se basear em evidências. A ciência, ela é um instrumento importantíssimo para a gente promover justiça social, a partir de pesquisas translacionais, unindo esses conhecimentos à sala de aula. A escola tem que olhar para como esse mundo social está funcionando para, de fato, preparar essas crianças e esses jovens para depois eles ingressarem nesse mundo social como seres autônomos. Para um mundo em constante mudança, a gente precisa de uma educação que ajude não só os alunos, mas também os professores a adquirirem novas competências que façam sentido para os desafios atuais. Se as famílias tinham alguma dúvida da importância e do papel central do professor na educação, essa pandemia resolveu essa dúvida. Ao nós repararmos esses prejuízos de durante a pandemia, a gente busca também reparar esses prejuízos históricos que muitos de nossos alunos já vivenciam aí há bastante tempo e que não é só a pandemia em si. Eu acho que a pandemia só veio para reafirmar essa situação. Então a gente só pode começar a falar num país justo, em meritocracia, a partir do momento que as condições iniciais forem as mesmas. Essa revolução educacional ela é uma revolução que só pode ser alicerçada em ciência, tecnologia e inovação. O que aconteceu na resposta educacional à Covid foi inicialmente um momento de parada, assim, de paralisação, porque professores não foram preparados em nenhum país do mundo para lidar com uma situação como a que nós vivemos. Mesmo assim, um exército de professores foi para a linha de frente e começou a se comunicar com os alunos, mantendo vivo o vínculo, que é um ponto muito importante para o momento do retorno depois às aulas presenciais, mas também para que a aprendizagem possa acontecer. A gente às vezes tem a impressão que as aulas da escola são fechadas, os professores não estão fazendo nada, os professores estão gravando umas aulinhas e postando. Não é nada disso. Eles foram buscar, foram criar soluções e tentar superar essa dificuldade de interação. Tendo passado aí praticamente 2 anos, né, de pandemia, a gente sentiu que nesse ano a gente tinha que fazer uma coisa diferente. Então a gente resolveu premiar professores, né, pelas suas práticas pedagógicas durante a pandemia. Tinha que ser mesmo assim uma homenagem, um reconhecimento por tudo que esses professores fizeram, muitos com parcos recursos, sem orientação. Sabendo das dificuldades que nós viemos passando, né, um ensino remoto emergencial que era muito complicado, a minha motivação foi conseguir proporcionar aos alunos aquilo que fizesse sentido para eles diante de todas essas dificuldades. Nós optamos por realizar um jogo no modelo Escape Game. O objetivo do jogo é discutir a representação de si e do outro por meio dos relatos em primeira pessoa da escritora, poetisa e compositora brasileira Carolina Maria de Jesus. O fato da gente reuni-los em mesas redondas, painéis, comentar as suas experiências, etc., isso tem um efeito muito importante de
estimulá-los, de proporcionar um vínculo maior entre a nossa rede, que é uma rede de pesquisadores, e quem está no chão da escola, né? Foi muito gratificante poder representar os colegas de profissão, trocar experiências de aprendizagem ali tão ricas. Isso me motiva também a seguir nessa caminhada. Participar do Prêmio CPE é representar não apenas o meu nome enquanto professora, mas é representar meus alunos, minha escola, uma escola de área rural, de uma comunidade remanescente quilombola, né, e dar voz, né, a esses tantos feitos que os alunos têm feito no seu dia a dia. Nas aulas de História, com alunos do 6º ano, desenvolvi uma experiência chamada Meu Quintal, Meu Campo de Pesquisa. Como os alunos não têm acesso à internet, as atividades são impressas e enviadas para serem feitas em casa. Então, eu explico a aula como se eles estivessem ali comigo. Através desse trabalho, os alunos têm feito do seu quintal um lugar de muitas descobertas. Já fizeram fogueiras coletivas com as famílias. Um aspecto interessante que nós vimos foi a possibilidade de trazer a família para as atividades, que é um desafio para as escolas também. Como integrar, como envolver as famílias no processo. O projeto, além da leitura, buscou dar importância da afetividade professor-aluno, professor-aluno-família, aluno-família, para a facilitação do aprendizado, principalmente em meio aos acontecimentos que estamos vivendo, a pandemia. A leitura, unida à afetividade, proporcionou resultados satisfatórios no ensino e aprendizagem dos alunos, criando ainda mais um vínculo afetivo entre professor, aluno e família. Antes mesmo da pandemia, os vários estudos mostravam que as escolas que conseguiam engajar as famílias no projeto político-pedagógico da escola tinham muito melhores resultados. Cursos adicionais de natação, de língua estrangeira, isso é importante. Mas mais importante é os pais acompanharem e motivarem seus filhos ao longo da vida escolar. Isso deveria ser avaliado pelos gestores e por nós cientistas como uma necessidade pedagógica. Quer dizer, o envolvimento das famílias na aprendizagem das crianças deve potencializar a ação dos professores. Para entender o cenário de hoje, é necessário dar um passo atrás e entender como era o cenário imediatamente antes da pandemia. Entre os alunos de escolas públicas, quase 55% deles saía do 3º ano do ensino fundamental, portanto, entre 8 e 9 anos de idade na média, analfabeto. Agora, imagine o que é 1 ano e meio com escolas fechadas, uns em casas onde existem livros, conectividade, enquanto outros, os pais não estão em casa porque têm que buscar uma fonte de renda para alimentar a família, não há conectividade, não há livros em casa, e os pais, quando chegam, estão exaustos. São alunos de vulnerabilidade social que tinham muito vínculo com o espaço escolar. Quando houve essa quebra, né, desse processo de ensino, a gente se deparou com os alunos que não possuíam internet, né, em sua grande maioria não tinham condições. Aqueles alunos que precisavam estar ali com o professor, com a criação do vínculo mesmo, eles não tinham mais o professor ao seu lado. Milhões de crianças e jovens ficaram sem ter acesso ao ensino remoto, né, mostrando, por exemplo, que internet e banda larga não é luxo. Na verdade, é o lápis e o caderno do século XXI. A gente está num momento em que a diferença entre ricos e pobres aumenta vertiginosamente. Isso ficou muito evidente no Brasil, que é um país que reagiu particularmente mal à pandemia, porque tem um governo negacionista, irresponsável, negocionista. O que o Brasil aprendeu a fazer e que nos ajudou na pandemia depois foi construir os currículos estaduais, os estados em parceria com seus municípios. Todas essas soluções foram criadas sem nenhuma diretriz nacional. Isso ficou a cargo das secretarias estaduais e municipais e muitas vezes dos próprios
educadores que tiveram que buscar soluções. O grande desafio foi como conseguir atingir esses diversos estudantes, das mais variadas formas, dentro de um mesmo conteúdo, uma mesma temática. Então, assim, foram diversos materiais criados, podcast, fazia a gravação das aulas, disponibilizava em QR Code. Alguns alunos recebiam esse roteiro, outros alunos tinham a condição de ter uma internet, então eles participavam das aulas síncronas. Com a pandemia, a gente teve um aumento expressivo de uso de telas. E a gente sabe que isso acarreta em prejuízos e desafios também para os professores, principalmente, mas também tem vantagens. E isso a gente percebeu bastante através dos vídeos que os professores submeteram a esse prêmio da Rede CPE. Transformei o quadro branco de avisos que tinha em casa em uma lousa. Fiz da minha TV um quadro de slides. Produzi muitas videoaulas, provas no Google Forms e fiz mais de 300 videochamadas com os meus alunos. É muito legal quando a gente consegue aplicar a nossa intencionalidade pedagógica dentro de um jogo, transformando isso num processo de gamificação. Porque o jogo ele faz parte ali da rotina deles, eles estão inseridos em um mundo digital, um mundo gamificado. A gamificação, como o Felipe explica bem no vídeo dele, é essa utilização de elementos dos jogos em um ambiente que não é um jogo, para motivar, para dar um feedback mais direcionado para o aluno. Eu acho que as ferramentas digitais elas precisam ser incorporadas na escola, não só como recursos de apoio, né? Mas eu acho que elas, per si, precisam ser um objeto de aprendizagem nessa perspectiva de resolução de problemas. Os professores da EJA relatavam a baixa presença dos alunos na aula e até mesmo a sua dificuldade em escrever no formato remoto. Mas durante esses meses, uma coisa facilitou bastante o diálogo e a troca entre eles: os áudios de WhatsApp. No problema, vimos a solução. Entendendo o apelo e a facilidade do áudio para os alunos da EJA e percebendo também a riqueza desses áudios, resolvemos levar essa potencialidade para o nosso podcast. Nesse primeiro bloco, estamos falando principalmente sobre pandemia e ensino remoto. Apesar da nossa experiência com o escape game, com o uso totalmente das tecnologias digitais, ele poderia ser facilmente adaptado para a realidade presencial sem o uso da tecnologia. Como conseguir despertar o interesse do aluno em realizar essas atividades em casa? Os alunos não dispõem de internet, computador, poucos deles têm telefone. Então eu pensei que fazer uso dos quintais deles como mecanismo de aprendizagem seria uma excelente ideia, porque às vezes o aluno ele vê o mesmo local todos os dias, mas quando ele tem uma orientação, ele tem um direcionamento do que ele pode estar fazendo naquele local, ali ele vai com certeza ter muitas descobertas e ele vai ser protagonista do seu próprio aprendizado. Mas isso tudo é muito desgastante. Exige do professor montar diversos materiais, exige tempo, e muitas vezes o professor possui uma jornada de trabalho muito extensa, em 3, 4 escolas. O Instituto Singularidade fez uma pesquisa com professores, mais ou menos no começo da pandemia, mas já com essas plataformas disponíveis, perguntando para os professores como eles se sentiam. Eles se sentiam frustrados, não conseguiam, infelizes. No entanto, quando eles refazem a pesquisa, no final de 2020, muitos professores tinham desenvolvido uma aprendizagem. Nós aprendemos muita coisa num período curto de tempo, eu vejo isso. Eu acho que nós nunca fizemos tantas formações, momentos de aprimoramento, como nós tivemos ao longo desse tempo. Sim, foi terrível, não é o ideal, houve perda de aprendizagem, mas é bom lembrar que é nas crises que nós, a humanidade, quebramos paradigmas. Essa distância, que foi necessária nesse momento, ela nos fez perceber bem mais a importância do outro na nossa vida. A falta da presença mesmo do professor, eu considero um dos desafios maiores e também nos trouxe uma certeza de que nós somos, assim, insubstituíveis, Para quem tinha fantasia sobre homeschooling,
Eu acho que essa crise trouxe grandes lições. O professor é um profissional que faz um trabalho dificílimo, que é transmitir conhecimentos e habilidades adquiridos pela humanidade até o momento em que ele está ensinando e, ao mesmo tempo, preparar esse jovem para ser disruptivo. A educação implica num saber específico, que vai desde as melhores estratégias para você desenvolver nos pequenos, né? Aquelas janelas cognitivas que depois vão fazer muita diferença, a coordenação motora fina, né? Até toda uma relação de abstração que vão permitir a esse menino, inclusive, se pensar no mundo. E por isso que é tão importante a formação inicial e continuada do professor, promover um diálogo entre teoria e prática. Às vezes você tem educadores que têm uma formação teórica muito boa, mas você nota que tem um certo descolamento com entrar numa sala de aula e você se deparar com 30 crianças e vivenciar o desafio da interação. O professor tem que ser pesquisador, sim, mas pesquisador sobre sua prática e sobre como os seus alunos aprendem. Eu vejo determinados mecanismos de formação continuada que são muito burocráticos. Acho que a gente precisa também incorporar essa formação continuada as seguidas descobertas da ciência, né, no que diz respeito à prática educativa, mas incluir nessa equação uma certa dinâmica que às vezes tire o cursista desse lugar de espectador, mas o provoque para que ele de fato identifique na prática dele que elementos que ele pode ajustar à luz das novas descobertas. Então é conhecimento, é prática e engajamento. Essas são as 3 dimensões da nova formação docente para preparar o professor para que ele prepare os seus alunos para o futuro desses alunos. O futuro só vai ser possível se nós tivermos uma valorização revolucionária do papel das professoras e dos professores. Não tem sentido uma pessoa no magistério ganhar um salário de fome. Ela está cuidando das crianças das outras pessoas. A gente precisaria ter um plano de carreira atrativo que vinculasse o desenvolvimento profissional, né, com a questão salarial. Mas não basta melhorar o salário. É fundamental melhorar o reconhecimento social da profissão. Valorização do professor é algo urgente e, além disso, capacitação desse professor para exercer a sua prática. Porque muitas vezes o professor ele está ali desanimado ou ele tem um discurso negativo, porque ele também, além dele não estar sendo respeitado, ele não está sendo qualificado para exercer com maestria a sua função. Que você não precise mudar de trabalho, de escola, para você conseguir crescer, né? Porque isso gera uma rotatividade de professor muito grande ali dentro. Porque o professor não consegue ficar tranquilo e colocar a sua prática com a cabeça no lugar, ele está sempre procurando outros lugares. Professoras e professores têm que ser tratadas com o máximo respeito e tem que ter múltiplas oportunidades de formação e de transformação ao longo da sua carreira. E a gente tem que ter salários atraentes para que as pessoas mais talentosas, mais carismáticas, mais criativas, mais libertadoras se dediquem a essa carreira. Educação é uma área que se presta muito a narrativas poéticas, mas que não tem densidade. Né? As crianças estavam muito felizes, as crianças estavam entusiasmadas, só não estavam aprendendo. E nós que criticamos tanto o negacionismo científico em saúde, a gente cai nessa tentação de uma visão meio poética da educação, sem base no que funciona. E o que a gente vê nas pesquisas é que a ciência ela é um instrumento importantíssimo, é um caminho importantíssimo para a gente promover justiça social, a partir de pesquisas translacionais, unindo conhecimentos da ciência em geral à sala de aula. A nossa ideia é que a pesquisa translacional,
que é, digamos, um termo mais sofisticado para o que a gente adota, que é ciência para a educação, deve ser uma prática das nações. São os professores no chão da escola que têm as perguntas de pesquisa, que têm as motivações para os nossos estudos e que sabem realmente onde o sapato aperta. Então, aprender a trabalhar com base em dados não é diminuir o caráter humano da educação. Olhando sob a perspectiva do desenvolvimento cerebral da criança, do adolescente, hoje a gente conhece a importância de alguns fatores fisiológicos: o sono, a atividade física e a alimentação. Isso está muito relacionado à ideia de plasticidade cerebral. O cérebro tem uma propriedade muito crítica e muito estudada, que se chama neuroplasticidade. É a capacidade dele se modificar em função das alterações do ambiente. Há inúmeros estudos mostrando a relação entre aptidão física e desempenho em matemática, em língua portuguesa. Então, mesmo aqueles que acham que a educação física é descartável, porque a gente tem que priorizar disciplinas que são mais exigidas, né, no Enem, no vestibular, esse argumento também se desfaz, porque a aptidão física está associada à cognição. Nós tivemos como objetivo discutir e experimentar, por meio das múltiplas linguagens, textual, artística e corporal, as funções do cérebro e suas potencialidades. A alimentação de qualidade frequentemente não existe, ou tem fome, ou está comendo alimento ultraprocessado. Né? Tudo isso interfere com a aprendizagem, interfere com o humor também, negativamente. Uma horta na escola melhora os hábitos alimentares dos estudantes. Então, há uma série de intervenções que são feitas relacionadas ao currículo escolar que melhoram os hábitos alimentares dos alunos. Só que isso não é feito em relação ao sono e deveria ser. Então a escola tem que prover não só alimentação de qualidade, mas um espaço para dormir. Uma criança que dormiu mal, ela não está apta a aprender. É durante o sono que a gente produz um monte de proteínas, um monte de moléculas importantes para o corpo. A gente limpa o corpo de toxinas, sintetiza e libera uma série de hormônios. É durante o sono que as memórias são triadas. A cereja do bolo é o sonho, que permite que a gente elabore sentimentos, desejos, medos e crie cenários, imagens que podem apontar atitudes futuras mais adequadas ao ambiente. A partir da constatação da importância do sono para a cognição, surgiram inúmeros estudos de laboratório, estudos mais controlados, mostrando o efeito do sono, seja do sono noturno, seja de uma soneca, da sesta, do soninho depois do almoço, sobre a memória e sobre a capacidade cognitiva, a capacidade de resolução de problemas. Num estudo que a gente fez com mais de 500 crianças, a gente viu um efeito bastante positivo do sono sobre a consolidação dessas memórias declarativas. O cochilo na própria escola impacta positivamente também a retenção da memória procedimental. Ela diz respeito especificamente ao processo de fluência de leitura. Nesse estudo a gente mostrou que você faz o treinamento, as crianças aprendem, elas melhoram, mas depois elas andam tudo para trás. Mas se você coloca uma soneca depois do treinamento, elas continuam melhorando e no final de um tempo relativamente curto, 4 meses, elas estão lendo com o dobro da velocidade das crianças que não passaram pela soneca. O mais benéfico não é a gente lotar a agenda da criança. O melhor são aulas curtas, com uma testagem sistemática, seguidos por um período de sono, para potencializar essa retenção da memória. A tecnologia pode estar a favor da nossa saúde,
Mas o uso da tecnologia, a exposição a telas, principalmente à noite, afeta o desenvolvimento e isso pode prejudicar a qualidade do sono. O excesso de exposição a telas causa prejuízos cognitivos, prejuízos emocionais, prejuízos na sociabilidade. Ao liberar completamente o acesso às telas, a gente está privando as pessoas de informação de uma experiência mais completa, mais ampla, que envolva brincar, jogar, olhar olho no olho, interagir, fazer trabalhos domésticos, estar na natureza, fazer esportes, fazer música, fazer teatro, fazer poesia. Durante o ensino remoto, durante o ensino híbrido, nós vivemos esse dilema. Como é que a gente vai limitar o uso de telas se todas as aulas, se as atividades pedagógicas, se o estudo, se as tarefas são feitas usando a tela? Será que é possível nós desenvolvermos atividades que não dependam obrigatoriamente das telas, mas usar a tela para o aluno olhar o seu ambiente, para o aluno ter mais contato com a natureza, para o aluno ter mais atividade física? Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Propusemos experiências de aprendizagem que aguçassem o olhar sensível da meninada e que pudessem ser realizadas em família de maneira leve e harmoniosa, porém instigante e desafiadora para as crianças. Uma dessas experiências teve um papel muito importante para manter os vínculos, alimentando a relação família-escola, que é tão importante nessa faixa etária. Mas também percebemos que auxiliou na educação do olhar crítico, sensível e aguçado. Existe a preocupação do horário de início das aulas. Quanto mais cedo melhor, vamos acostumar, vamos fazer os alunos terem disciplina. E a gente se esquece dos nossos ritmos, dos nossos chamados relógios biológicos, que muitas vezes são incompatíveis com esses horários. Particularmente na adolescência, na puberdade, há mudanças nesses ritmos. E a escola, ao impor horários matutinos, ela desconsidera as necessidades de sono dos alunos. Nós vivemos num país onde os grandes centros urbanos têm um enorme problema de mobilidade. Os alunos, as alunas têm que acordar muito cedo para estar na escola às 7, 7h30 da manhã. Eles acumulam uma restrição de sono com consequências muito importantes para o aprendizado e para a regulação emocional. A gente sabe também que uma criança submetida, né, a intensas situações de estresse, por exemplo, numa comunidade em que você tem conflitos regulares com a polícia, tudo aquilo ali gera um estresse muito grande na criança e no jovem. Uma consequência disso é que há uma substância chamada cortisol que aumenta em concentração em ambientes de grande estresse. E os estudos mostraram que crianças que têm alta concentração de cortisol têm piores resultados educacionais em qualquer disciplina. E muitas vezes, experiências na primeira infância deixam marcas profundas na criança. Modificações na estrutura física do cérebro que se mantém até a idade adulta. Em saúde a gente entende isso mais. Talvez porque em saúde isso haja um risco de vida aí muito agudo, né? Mas no caso da educação há um risco de vida no sentido da vida social durante 30, 40, 50, 60 anos, não é? É, de certa forma, um risco de vida também. Todas as pesquisas, sejam internacionais, nacionais, mostraram que as crianças menores da educação infantil e dos anos iniciais foram, sem dúvidas, as mais prejudicadas nesse período da pandemia. As crianças de 6 a 10 anos foram as mais afetadas por essa exclusão escolar, que é justamente um processo de alfabetização. É um momento insubstituível. As crianças pequenas iam aprender na sala de aula com o professor, né? Com pessoas de fato que foram preparadas, que estudaram adequadamente as fases do desenvolvimento, da vivência dos campos de experiência, né? Que a própria BNCC prevê, que não é possível só no contexto da família, em casa,
essa criança adquirir todas elas. A quebra desse ciclo de alfabetização, de interação social, pode trazer reprovações futuras, abandono escolar, e aí o desafio fica em como resgatar tudo isso. Nosso papel responsável e ético enquanto cientistas é a gente evidenciar esse cenário extremamente injusto e propor, então, medidas para tentar mitigar esses efeitos, essas lacunas socioeconômicas que vitimizam tanto as crianças. Eu diria que o investimento em educação tem que ser feito em todas as faixas etárias. Mas se nós olharmos para as características da criança nos primeiros anos de vida, na primeira infância, a gente percebe que as transformações são ainda maiores. A plasticidade cerebral é enorme nessa fase. A capacidade de modificação do cérebro significa oportunidade de aprendizagem, oportunidade de mudança, mas também significa vulnerabilidade. A gente consegue ver esse status socioeconômico como um marcador do desenvolvimento da leitura das crianças. Se a gente promover uma intervenção pedagógica, seja através de jogos, seja através de aplicativos ou de estratégias de sala de aula mesmo, a gente percebe que essa lacuna aos poucos ela diminui. O projeto Seu Alfabeto e a Maleta de Leitura pode ser dado continuidade mesmo após o período pandêmico e tem grande relevância para a educação, uma vez que incentiva o gosto pela leitura. A cada semana, 2 alunos são sorteados para receberem a visita do Seu Alfabeto e a Maleta de Leitura, que traz dentro dela não só livros literários, mas diferentes gêneros textuais. Você troca um gato e a Nós normalmente desenvolvemos a fala de uma forma natural, mas quando a criança precisa aprender a ler, existe uma nova circuitaria cerebral que se forma, porque a gente recicla áreas do córtex occipital, que é o córtex visual, e a gente também recicla áreas que estão envolvidas no processamento fonológico. E a gente precisa, então, de treino para que essa nova circuitaria se forme. Hoje a gente tem aplicativos, a gente tem propostas pedagógicas que reinventaram o processo de repetição com criatividade. A criança pequena é louca para aprender a ler. Aí a gente não ensina na educação infantil, mesmo que ela pergunte. Não, porque é errado alfabetizar na educação infantil. Aí ela chega no primeiro ano, a gente enfileira essas crianças, escreve no quadro, coloca uma aula que não tem nada de ludicidade, e aí ela não quer mais aprender a ler. Então, nesse processo inicial da alfabetização, a gente tem visto que existem algumas intervenções bastante simples e pouco onerosas que a gente pode fazer nesse período de decodificação. Uma delas, que a gente testou aqui no Instituto do Cérebro de Natal, é o uso de um treino multissensorial, que é um treino feito em sala de aula, né, uma intervenção pedagógica baseada em escrita de letras em caixa de areia. Os alunos usam vendas e a gente tenta recrutar mais o córtex motor para ajudar nessas associações grafofonológicas que a criança precisa construir esse repertório. E a gente tem associado esse treino multissensorial ao sono pós-aprendizagem. Esses primeiros anos de vida são decisivos para a criança. Por isso que o investimento na primeira infância é o primeiro passo para que a gente possa começar a falar em justiça social, em falar em meritocracia, a partir do momento que as condições iniciais forem as mesmas. O percurso da criança pela escola é feito através da leitura. Então, a gente garantir que desde cedo ela tenha suas dificuldades diagnosticadas, ela tem mais chances de conseguir reverter essa situação e ter uma trajetória bem-sucedida na escola. O que se convencionou chamar de futuro do trabalho é justamente o advento
da inteligência artificial e de uma automação acelerada, em que máquinas substituem postos de trabalho que demandam competências intelectuais numa velocidade sem precedentes na história. Cada vez mais a gente vai precisar ter uma escola em que prepare os alunos, não só do ponto de vista cognitivo, mas principalmente desenvolver nesse aluno habilidades para que ele possa viver nesse cenário disruptivo. Outros postos de trabalho vão surgir, só que esses outros postos de trabalho vão demandar competências de nível muito mais sofisticados, como pensamento sistêmico, pensamento crítico, resolução colaborativa de problemas com criatividade, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não adianta eu ser um cara dotado de conteúdos, digamos assim, né? Se depois nessa convivência com o outro eu ponho tudo a perder, porque ou eu sou muito impositivo, ou eu justamente não consigo lidar com pressão, né? Eu não consigo lidar com a diversidade. Eu brinco que a gente precisa parar de tentar construir a casa pelo telhado, né? O aprendizado das disciplinas, português, matemática, é o telhado da casa. Para essa casa parar em pé, tem a fundação, tem os pilares, tem as vigas, tem toda uma estrutura. E que estrutura é essa se a gente estiver falando de educação? São competências que são prévias ao aprendizado. O fato de que nós tivemos muito atrasados em construir uma base curricular trouxe uma vantagem. A gente pôde criar uma base muito contemporânea, olhando para algumas competências que outros países, quando elaboraram seus currículos, não tinham ainda tido a chance de pensar, como, por exemplo, competências socioemocionais, que são as chamadas competências do século XXI. Tem uma base neurocientífica forte, que é o poder quase miraculoso, eu diria, das emoções sobre a aprendizagem. Você memoriza melhor algo que tem um conteúdo emocional do que algo que é neutro e frio. E isso significa não só a aprendizagem do conteúdo, mas a aprendizagem do estar no mundo. Quer dizer, você tem que aprender que você é mais importante cooperar do que competir, é mais produtivo do ponto de vista individual. Porque colaborar demanda uma combinação de competências como persistência, resiliência, como é que a gente reage a erros, a insucessos de equipe. A escola tradicionalmente estimula o mindset fixo, ao passo que a competência que mais ajuda a, de fato, aprender ao longo de toda a vida, está ligada ao mindset de crescimento, que é quando o aluno enxerga cada erro como parte do processo de aprendizado. Ele olha sem medo para as coisas novas, porque ele tem curiosidade. Normalmente a gente vê que os professores se preocupam em trazer, de uma forma geral, uma coisa muito pronta para a criança. Mas a gente precisa aproveitar dessa curiosidade que as crianças trazem como um mecanismo de aprendizagem natural. Esse desejo de conhecer o mundo que a criança tem. A grande riqueza das escolas é quando elas oferecem o maior número possível, a maior amplidão possível de experiências para as crianças escolherem em que se sentem melhor e em que aprendem melhor. As pessoas precisam ser olhadas na sua integralidade. Tanto o aluno, que está ali para aprender, né, para construir o conhecimento junto com o professor, quanto o professor, precisam ter essas necessidades atendidas, precisam ser vistos como seres humanos que têm suas ansiedades. Se a gente deixa isso para o lado de fora da sala de aula, o acolhimento não acontece. Se o acolhimento não acontece, o aprendizado também não acontece. Então, não existe mais aquela relação verticalizada entre professor e aluno, e é por meio desse diálogo, justamente, que a gente consegue, né, criar os vínculos afetivos, dialógicos, problematizando os saberes, refletindo sobre eles, e para que assim, dessa forma, aconteça a parte transformadora da educação. Eu acho que todos aqueles modelos escolares que ainda vigoram em determinados lugares, de um aluno que reproduz o professor. Então, eu, educador, chego, explico uma determinada realidade
e depois cobro, em alguma medida, uma reprodução daquilo que eu ensinei. Então, a minha pergunta é, bom, então, e quando esse menino sair da escola e ele não tiver mais alguém que traduz o mundo para ele? Muito mais importante do que dar 1 hora de aula, 2 horas de aula, é você criar um elemento de motivação de curta duração que permita que os alunos depois corram atrás da informação. Eles não precisam mais do professor, na verdade, para obter informações, mas eles precisam do professor para comentar criticamente as informações, habilitá-los a fazer o mesmo. Se eu continuar muito focado em conteúdos e conceitos, na verdade, tudo bem, eu estou fazendo um resgate, né, do passado ou de um acervo de conhecimentos que a humanidade acumulou até agora, que também é importante como base e como background de cultura, né? Mas para eu formar para o futuro, à medida em que eu não sei que realidades nós vamos encarar num futuro próximo, né, ou médio, isso, canal de preparação para o futuro implica neste desenvolvimento de autonomia. A gente tem agora dados que mostram que 56% dos jovens dizem que não tem interesse mais na escola como ela é. A motivação é exatamente o que vai ajudar a plugar o jovem nessa escola, nessa comunidade escolar, com o mesmo objetivo que todos temos, que é o objetivo que o aluno aprenda. A escola do futuro é uma escola em que alunos e professores trabalham coletivamente no desenvolvimento integral, não só dos estudantes, mas também do próprio professor. O Brasil pode aprender com o Brasil. Nós temos Sobral, lá no Ceará, nós temos Cocal dos Alves, uma pequena cidade lá no interior do Piauí, Cururipe, que é o maior IDEB do Brasil. Se a gente pegar o estado do Ceará, o estado de São Paulo, municípios como Sobral e Teresina, eles já têm uma política intencional de desenvolvimento socioemocional há bastante tempo. Isso é feito de forma a incluir todos os alunos. Não são pilotos em algumas escolas que dão certo. São políticas amplas e universais. Nós temos ilhas de excelência. O que o Brasil precisa, através de uma coordenação nacional, através de mecanismos indutores, é como levar essas experiências exitosas para outras escolas, para outras redes, porque só assim o Brasil vai ter um sistema educacional mais equânime do ponto de vista da qualidade da oferta. Não há uma tradição de financiamento de pesquisa em educação por parte do Ministério da Educação. E também não faz isso o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o terceiro setor tipicamente tem sido marcado por avanços em advocacia no nível federal, né? Avanços muito grandes como marcos, como a Base Nacional Comum Curricular, no desenvolvimento de soluções de políticas em parceria com o governo, de programas e projetos voltados à melhoria do aprendizado, à melhoria da educação, da gestão escolar. Isso é necessário aí para a gente poder dar conta de desafios do tamanho do Brasil. Eu espero que, ao nós repararmos esses prejuízos durante a pandemia, a gente busque também reparar esses prejuízos históricos que muitos de nossos alunos já vivenciam aí há bastante tempo e que não é só a pandemia em si. Eu acho que a pandemia só veio para reafirmar essa situação. Isso evidenciou ainda mais as desigualdades sociais que estão presentes no nosso Brasil. Essa grande maioria dos meninos e meninas que não tiveram acesso ao ensino remoto durante a pandemia, eles são ali crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas, né? Corresponde a quase 70% desse total. A nossa população, descendente de populações que foram escravizadas, indígenas e africanas, ainda hoje pagam o preço de todo esse processo opressivo. A gente nunca acertou no Brasil as contas com o passado. O Brasil nunca fez, o Estado brasileiro nunca deu ao seu povo o básico para a gente poder, de fato, seguir adiante depois da escravidão. É uma escola pública de alta qualidade. A nossa tarefa no pós-pandemia vai ser não só recuperar as aprendizagens perdidas, como pisar no acelerador
para que o Brasil possa, de fato, garantir que suas crianças tenham um aprendizado de qualidade para todos. É preciso agora usar a BNCC, que traz aquelas aprendizagens que são essenciais, ter um planejamento, trabalhar o uso das novas tecnologias com a parte presencial, né, e ajudar os alunos a cumprir esses déficits de aprendizagem. A gente deveria estar olhando para a gestão em todas as suas instâncias, a gestão da política. Quais são as políticas que são fundamentais agora? Descendo para a gestão da escola, qual é o papel do diretor num momento como esse? Para a gestão da sala de aula, né, o papel do professor, mas sobretudo para a gestão que o aluno faz do seu próprio aprendizado. O elemento humano na educação é fundamental. O que nós temos que agora formar os professores, seja na formação inicial quanto como na continuada, é em como ensinar o aluno a pensar utilizando os conceitos que ele pode aprender num vídeo. Nós não queremos pessoas hoje que possam ser brilhantes cognitivamente, mas que não tenham a sensibilidade de entender o outro, né? Nós queremos um mundo mais equânime do ponto de vista de oportunidades e de felicidade. Então a gente precisa entender que a ética do cuidado é o que nos humaniza. No momento que já tem abundância no planeta, por muito tempo a gente lidou com a escassez. Agora a gente tem que lidar com a abundância. Por quê? Porque tem abundância, mas ela está tudo desigual, não tem distribuição. A gente tem que sair da ética da competição e entrar na ética do cuidado. A noção de que a inclusão é uma necessidade civilizatória não é apenas para proteger o indivíduo que tem uma deficiência. É para ensinar os demais que não a têm a lidar com a diversidade no seu contexto social. E é justamente isso, esse que é um dos papéis da escola. Então a escola ela precisa tornar esse aluno, de fato, um indivíduo crítico, né? Um indivíduo que respeita, um indivíduo que não tem medo também de colocar as suas opiniões. Uma das críticas que eu tenho às chamadas escolas cívico-militares é que nós não precisamos transformar nossos jovens em robôs. Os robôs são melhores em serem robôs do que nós. Tudo que a gente faz, as máquinas já fazem melhor. Elas já pegaram os empregos dos agricultores, elas já pegaram os empregos dos metalúrgicos. A escola tem que ser um lugar onde a gente entenda que isso está acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado para que as crianças não se robotizem. O que nós temos que fazer é nos tornar profundamente humanos e aprender, entre outras coisas, a ser protagonistas da nossa própria vida futura. Eu acho que se a gente não ampliar a nossa capacidade de sonhar, e sonhar coletivamente, nós não temos um bom futuro para a espécie. Nós nunca tivemos tanto capital financeiro acumulado, nunca tivemos tanto capital cultural acumulado. Tantas vertentes da ciência tão fortes, e tantas vertentes de saberes tradicionais tão antigos, tudo isso reunido. Por que a gente não consegue criar uma solução para o bem-estar no planeta? Por que a gente tem a sensação de que o futuro é inviável se a gente tem tanto acúmulo cultural? Então está faltando uma visão coletiva, e essa visão coletiva ela foi gerada ancestralmente por sonhos, pela interpretação coletiva de sonhos, pelo sonho como um fato social. Eu sou muito apaixonada assim pelos saberes que a comunidade pode legar à escola, que a aprendizagem ela não está só ali entre as quatro paredes da escola, que a comunidade está envolvida. Então isso vai fazer com que os alunos eles respeitem mais os saberes locais, que eles respeitem mais a sua própria historicidade. E que todos possam mitigar os efeitos das suas limitações, que todos temos, e ao mesmo tempo encontrar esse espaço onde a gente possa potencializar as nossas virtudes e as nossas capacidades. Esse é o caminho que a gente pensa e que a ciência e os professores, né, e a escola podem traçar juntos. Vamos trabalhar, valorizar a escola, o professor, porque é isso que deve ser o grande berço de um mundo e de um estado, de um país que possa realmente dar maiores oportunidades para todos. Eu quero reafirmar a minha esperança na educação. Eu acredito na possibilidade de um país melhor que passe pela educação, né? Que passe pelo aprimoramento das pessoas em amplo sentido que a educação possibilita.
Espero que todo mundo aí que está assistindo, que a gente se una, faça uma grande aliança por uma revolução educacional planetária.